7º mesmo satsanga aí, começando em 2024, indo para 2025, esses encontros. E bora lá. Então, a gente sempre começa aí com os versos, né, iniciais de invocação dos mestres. E aí, vamos fazer junto então, tá? Om Shri Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kirtal Vande Bhagavantam Punaha Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Bhadrakali Namo Nityam Saraswati Namo Namaha Veda Vedanga Vedanta Vidyastaneyevacha. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Então, o tema desse satsanga é sobre Pratyahara. Pratyahara, ele é a tradução, a abstenção dos nossos sentidos, né? Que também a gente utiliza muito durante a prática de yoga, né? A ideia é a gente trazer sempre essa consciência para o nosso centro, né? Então, muitas vezes, quando o professor fala, olha para a sua perna esquerda, observa a sua respiração, ou então foca seu olhar na ponta do nariz também, né? Então a gente começa a trazer, o primeiro sentido que eu acho que chama muito, né, é a nossa visão. Nossa visão, ela é tudo, né? A gente está ali, olha aqui, traz detalhes, né? Isso tudo chama a nossa atenção. O próprio celular também, a gente está sempre muito com esses estímulos. A nossa audição, acho que hoje em dia a gente também usa muito fone, né? A gente está sempre às vezes com fone de ouvido, então o tempo todo a gente está sendo estimulado, né? Eu acho que existe uma tendência, até por conta do próprio celular, a gente trabalhar esses estímulos, né? O tempo todo, né? Ou a gente está ouvindo música, ou a TV está ligada, ou a gente está no celular. Então, quando a gente vem, por exemplo, uma aula de yoga, a ideia é a gente se desconectar, né, disso tudo, né, principalmente, acho que do celular, que é o que está sempre acompanhando a gente, né, a gente vem mesmo para olhar para si mesmo, né, para olhar mais para dentro, para olhar mais profundo. Então, Pratyahara é um dos princípios da prática de yoga, né, além do que? Da própria filosofia, desse estudo de conhecimento, tá? Então, eu trouxe hoje aqui uma passagem do livro do Bhagavad Gita, que é o estudo que eu tenho feito junto com a Glória Arieira. E eu tenho feito o estudo, né, acompanhando online, né, o curso que ela dá sobre o Bhagavad Gita, e ela explica cada verso dos 700 versos do Bhagavad Gita, né? Mas é um estudo muito gostoso de fazer, porque ela faz assim com muito amor também, e acho que eu me identifico muito com a forma como ela conduz todo esse trabalho, né, de explicar o Bhagavad Gita, né? Esse estudo
dessa conversa de Krishna com Arjuna, né? Então, mera coincidência, quando eu resolvi falar sobre Pratyahara, aí eu entrei, né, nesse 5º módulo, que é o parte 5 que eu estou estudando, e ela começou a falar sobre exatamente os sentidos. Mera coincidência. Não, muito sincronizado, né, tudo isso. Então, assim, eu falei, então era para ser mesmo esse assunto do nosso satsanga, né? Então veio muito a calhar ao que eu queria falar sobre isso, além da questão da prática de asanas, né? Quando a gente vem para praticar os asanas. E ela traz uma outra visão de tudo isso. Então, ela escreve assim, tem um verso que é o 64 e ela traduz: enquanto que aquele é o mestre, cuja mente foi disciplinada, que se move entre os objetos com os órgãos dos sentidos sob seu comando, livre dos gostos e aversões, alcança a tranquilidade, né? Então, o que ela, né, quer dizer com isso que ela estudou? Então, esse verso 64, ele diz muito a característica do mestre, né? No verso 55, Arjuna pergunta, né, para Krishna, então assim, quem é o mestre? Qual característica ele tem? Que ele tem cabelo escuro, a pele, como que ele fala, né? Ele questiona sobre isso, né, dentro da história. E aí vem no decorrer dos próximos versos falando as características desse mestre, e nesse 64 ele dá meio que uma definição assim mais completa do que seria, o que é um mestre, né? Qual que é uma referência de um mestre. E ele fala exatamente sobre essa questão dos nossos gostos e aversões, né? Que são os ragas e doeshas. Então todos nós temos os nossos gostos e aversões, certo? Isso é natural, é a essência do nosso ser. Então, tem um outro verso que ele fala, você tem que ser livre dos gostos e aversões. Então, muitas pessoas interpretam isso como se você não devesse ter vontade, desejo. Não é isso, na verdade. É que a nossa relação, né, com os objetos não deve ser de entrelace, de dependência. Né, que isso daqui, eu adquiri algo, não me traz felicidade, né? Ele pode me trazer um conforto, ele pode me trazer um bem-estar, ele pode me trazer N coisas, mas esse objeto, essa pessoa, ela não está atrelada a uma felicidade. Então, se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu morar lá em Maldivas, eu vou ser feliz. E não é assim, né? Porque a felicidade, na verdade, ela está dentro da gente. Então, ele diz exatamente isso aqui, assim, que desde que a gente saiba se relacionar dentro de tudo isso com os objetos, né? Que a gente consiga ter essa relação com os objetos de desejo. E outra também, o que me faz eu sentir, por exemplo, que eu me sinto bem com esse objeto, por exemplo, com a almofada onde eu estou sentado. Então, quando eu sento aqui, o meu cérebro, ele já entende, nossa, aqui a Débora quando senta é confortável para ela. Pode ser que para você ou para você, ao sentar aqui, não seja a mesma sensação. Então, o objeto em si não traz exatamente, não me traz esse gosto, ou, né, vamos dizer assim, um prazer especificamente. O objeto é o objeto em si. Você vai ter uma visão em cima dessa almofada, o outro vai ter uma visão assim. Então, o objeto é a coisa simples do jeito que é. Eu, através dos meus sentidos, no caso aqui, eu estou confortável, a minha pele também está bem apoiada, a minha coluna tá bem certinha. Então eu crio na minha mente, através dos meus sentidos, por exemplo, põe a mão, sinto que é macio, esse almofadão está cheiroso também, foi lavadinho. Então eu interajo com esse objeto. Ao interagir com o objeto, na minha mente ele associa e fala, então eu tenho um gosto,
isso para mim é bom. Eu me relaciono com esse objeto e sinto que ele me faz bem. Porém, para outra pessoa pode ser que não seja assim. Então, o objeto em si, ele não vai trazer nada além que não seja eu me relacionar com ele, e desde que isso me faça bem ou não, assim como pessoas também, a gente se relaciona com as pessoas. Tem pessoas que a gente se identifica mais, tem pessoas que a gente não se identifica. E tá tudo bem, sabe? Porque cada um vai ter a sua visão ali, cada um vai ter os seus valores dentro de si. Então, essa relação que a gente começa a criar com os objetos é através do quê? Dos nossos sentidos, né? Eu me relaciono com, sei lá, ou com as pessoas, com o Alex, por exemplo, tenho uma relação boa com ele, né? É através dos meus sentidos. A minha visão, ela vai olhar para algo e vai falar, nossa, aquilo parece bom. Então ali eu já fiz um primeiro contato, né, com o objeto. A partir dali eu começo o quê? A olhar para aquele objeto e falar, nossa, será que é bom? Eu vou lá tocar nele, ver se é bom aquela manta, se ela é gostosa, vou ver se eu vou comprar. Aí a gente já começa a criar um desejo. Aí a gente já parte para um desejo. Então a gente tem esse primeiro contato com esse objeto, depois isso vai, a gente vai o quê? Trabalhando a nossa mente, da nossa mente a gente começa a criar o desejo. E aí, dependendo como a gente vai pensar e trabalhar a nossa mente, esse desejo vai se aumentando cada vez mais. E muitas vezes a gente está meditando no próprio objeto. Agora eu quero aquela manta de qualquer jeito. Eu preciso daquela manta porque aquela manta vai me fazer bem, vai me cobrir. E aí, se não for aquela manta, eu não vou conseguir dormir. Então, aí a gente começa o quê? Criar um elo muito estreito com os objetos, né? E aí vira o quê? Essa meditação desesperadora em querer, como se aquilo fosse trazer uma felicidade para mim. Vamos talvez até uma dependência, né? Uma coisa, dependendo do que a gente tiver, vontade, coisa assim, a gente fala, se eu não tiver isso daqui, como é que eu faço? Né? Então, essa é a diferença muito do mestre, né? Do mestre para uma pessoa que ainda está dentro desse processo de conhecimento, né? Que ele vai transitar por dentro de todo o universo, por dentro desse mundo, mas não há como se fosse esse apego. Ele vai olhar, ele vai observar os objetos, vai ter as pessoas, vai ter situações, mas não tem essa relação entrelaçada. Existe, quando a gente começa a trabalhar a nossa mente, a gente começa a trazer uma certa distância dos nossos sentidos, vamos dizer assim, e das nossas emoções também, né? Como que eu posso dizer isso? Quando acontece alguma situação onde a gente tem raiva, né, ou passa por algum sentimento mais forte, a gente até brinca, né? Gente, respira, né? Respira. A primeira coisa que a gente fala, isso é muito antigo, né? Respira. Porque se respira é o tempo para que a gente possa dar esse espaço para que eu, como essa consciência, possa olhar a situação ou o próprio objeto, por exemplo, analisar dentro de uma loja. Será que realmente eu preciso disso? Ou se eu estou nessa força emocional muito intensa, eu vou lá, não preciso, pronto, acabou. Aí acaba ficando lá do lado. Quantas coisas a gente compra e tá guardada com a etiqueta? Né, gente? Ou a gente compra, sei lá o que, uma xícara e nunca usou. Então, na verdade, o Pratyahara, ele é essa abstenção dos sentidos. Não é que a gente não vai sentir e vai deixar de se conectar ou algo desse tipo. Na verdade, é a gente saber controlar esses sentidos e dar essa certa distância para que a gente possa analisar. Não é que eu não vou ter desejos, não é isso. Eu vou ter, eu quero, se aquilo ali me traz um bem-estar, me traz um conforto, traz algo positivo para mim, por que não? Eu posso adquirir, né? Mas desde que isso não seja
um apego, vamos colocar dessa forma. E também, como ele coloca aqui, né, livre dos gostos e aversões. Então, esse livre dos gostos e aversões, como eu falei, não é que a gente não vai ter, né? A gente vai ter, mas eu tenho essa liberdade de ir e vir, de escolha, né, com consciência. E quando a gente trabalha dessa forma, a gente começa a vir à tona esse conhecimento, né, ele começa a ficar um pouco mais para cima, vamos dizer assim. Quando eu penso nisso, eu penso no mar, sabe? Tem lá o fundão do mar, e aí esse conhecimento ele vem subindo, subindo até chegar na borda assim da água, e ele fica ali. E aí quando você vai passar por uma situação, ele vem à tona. Então, se a gente está sempre em contato com esse conhecimento, se a gente está sempre com essa mente mais, trabalhando a nossa mente mais reflexiva, conseguindo trazer esse distanciamento dos nossos sentidos, de uma forma que a gente consiga observá-los para tomar a decisão, e aí a gente entra em Karma Yoga, que aí eu vou fazer a melhor ação, né, para esse momento, para a situação. Então, qual é a ação que eu vou fazer em cima disso, né? Então, essa mente mais reflexiva, a gente começa a ter uma tranquilidade. Isso traz, quando o conhecimento vem para cima e aí você te acessa, né? Começa a dar esses lapsos de, nossa, mas eu ouvi falar lá no Vedanta que a gente ter um pouquinho mais desse distanciamento, respirar talvez em situações mais adversas, eu consigo ter maior clareza para poder tomar as minhas decisões. E isso, gente, a gente trabalha aqui dentro da sala de aula de yoga, nas aulas de asanas. Porque qual decisão, né, eu vou fazer uma postura de equilíbrio, para eu poder seguir em frente, às vezes até ir um pouco mais profundo numa postura, eu preciso respirar, me concentrar, ok, estou em equilíbrio. Agora o professor falou lá, sobe o braço direito lá para o céu, agora eu vou devagar. E aí, como é que eu estou aqui? Totalmente centrado, focado no que eu estou fazendo, no exato momento presente, né? Então, eu achei bem interessante essa parte que ela fala, né, do mestre, né? E aí a gente alcança essa tranquilidade, ela fecha dessa forma, a gente alcança essa tranquilidade. Por quê? Porque eu estou me sentindo pleno, completo, eu não estou dependente de qualquer tipo de objeto, de pessoa, situação, para que eu possa ser feliz. Então eu não preciso de nada, né, desse externo para que eu seja feliz. Eu posso precisar de algo para que eu tenha conforto, para que eu tenha algum prazer, para que eu possa ter um pouco mais de alegria, coisa desse tipo. Mas quando eu volto para mim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu me sinto plena, eu me sinto preenchida, né? Até indo um pouco na questão do Karma Yoga, que foi inclusive no último satsanga, né, que a gente falou, que a gente não é responsável pelos nossos resultados, pelas nossas ações, sim. Toda ação que a gente faz, a gente é responsável por isso. Mas o resultado é assim, é Ishvara, que está ali, sabe, governando tudo isso daí. E aí, o que tiver que ser, vai ser. Então, a gente traz, quando a gente tem esse conhecimento aqui, mais para cima, eu me entrego, eu fiz o meu melhor, o que eu podia fazer aqui é o que eu podia fazer, sabe? Até hoje, exatamente esse momento, esse é o meu melhor. Então, o que vier lá na frente, tá tudo bem. Porque seja ele um resultado positivo, quer dizer, aquilo que eu esperava, então, quer dizer, eu estava numa expectativa, já criava uma expectativa daquilo, né? Mas talvez se não foi do jeito que eu quero, talvez tenha um aprendizado. Ele sempre tem um aprendizado naquilo que a gente talvez não queira, né? Não era aquilo que eu esperava. Mas se a gente analisar direitinho, sempre tem algo que a gente tem como aprender. Ou simplesmente mudar a rota, por que não? A gente pode também mudar a rota, falar, olha, esse aqui não é o caminho, vamos para outro lugar, vamos tentar de outro jeito.
Então sempre tem um aprendizado em cima de tudo isso, né? Muito bem. Aqui eu já falei. Eu queria dizer, falar sobre os sentidos, né? Da visão, os sentidos da audição, paladar, tudo. Eles comparam muito assim, eu falo assim, como se fosse uma tesoura. Os nossos sentidos é como se fosse uma tesoura, né? Ele é um instrumento, consideramos ele como instrumento. Ele é uma forma da gente acessar, por exemplo, meu olhar vai acessar aquela árvore. Meus ouvidos querem ouvir o que está acontecendo lá fora. Então, eles são um instrumento, uma ferramenta que eu posso utilizar para quê? Para que a gente possa acessar os objetos. Então, a gente acessa meus ouvidos, estou aqui, meu olfato, estou sentindo o cheiro de incenso, tem incenso em algum lugar aqui. Então, ele é um instrumento para que eu possa acessar um objeto, no caso, o incenso. E aí, dessa forma, analisando dessa forma, conseguindo enxergar os nossos sentidos dessa forma, como um instrumento que eu uso, que pode ser uma tesoura, pode ser um machado, o que for, uma colher, né? Eu consigo visualizar isso um pouco mais longe de mim, um pouco mais longe de si mesmo. Mas o que será? Meu nariz está sentindo cheiro de incenso, talvez seja lavanda, não sei o que é. E eu posso até chegar a me relacionar com isso, desde que eu tenha um propósito, né? O que muitas vezes acontece é essa atividade dos sentidos. Então, às vezes a gente vem para aula de yoga, a gente vem muito agitado, porque foram 300 coisas que a gente fez no dia, né? E muito estímulo, né? Que a gente mesmo acaba se colocando, né? E a gente vem com esses sentidos o que? Hiper estressados. Estressados é o que? É tudo esticado, tá tudo no extremo. Então, quando a gente consegue colocar vamos dizer, um controle em cima desses nossos sentidos, fica um pouco mais fácil até para a gente poder se relacionar com os sentidos, a nossa mente e os objetos, né? Eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade nessa relação com o mundo externo, porque os nossos sentidos são todos voltados para fora, né? Então é difícil falar, não vou ver nada, não quero ouvir nada hoje, não tem como. Tudo está voltado para o externo. Então, mas existe essa forma da gente controlar. Às vezes a gente está dentro de uma aula mesmo, ou mesmo no Shavasana, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu nem ouvi depois a sua voz, né? Você voltando, pedindo para voltar. Então, o que aconteceu? Essa pessoa ela conseguiu, né, ir para dentro, relaxar, abstrair tudo que está lá fora e mergulhou para dentro dela, né? Eu acho que é isso, Gi. Você quer complementar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa. Fala. Lembrei. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de furar a orelha e ter brinco. Mas eu era uma família enorme, cheia de filhos, não tinha dinheiro, nunca. E aí eu falava, quando eu ganhar meu primeiro salário, eu vou fazer isso. Olha. Foi o que eu fiz. E eu fui orelha, comprei o brinco, tudo. E aí, foi aí que eu comecei minha busca espiritual, porque aquela felicidade durou muito pouco. Bombas. Pois é. Eu queria tanto conseguir, e agora, né? Passou, então não é isso, né? Não é por aí. Onde é que está esse estado que eu quero ter? E assim, por um tempo ainda eu falei, não, então eu quero ter outra coisa, ou eu quero ter mais do mesmo, mas aos outros eu fui vendo que não está disso. Não, é gostoso, é legal. Sim, exatamente. Mas eu comecei a buscar outras coisas. A gente Hoje, né? a gente busca.
A gente busca muitas vezes a felicidade nos objetos, né? Essa relação dos nossos sentidos, de querer. É claro que não tem nada de ruim da gente ter, sabe, algo que nos dê conforto, mas a gente tem que deixar assim, muito desse conhecimento dentro da gente, que não é ali que está a felicidade, né? A felicidade, ela está dentro da gente mesmo, dentro desse ser pleno e completo. E aí ela brinca assim, como é que o mestre consegue fazer isso, sabe? Dessa relação. Então ele faz muita disciplina, ele é muito tapas, muito... Não, ele entendeu o conhecimento. Ele é o conhecimento. Então ele compreendeu, claro, que se ele quiser uma roupa, né, mais quente, ainda mais agora no inverno, por que não, né, nesse sentido? Mas a gente tem que saber que não é isso que vai nos trazer a felicidade em si, né? E eu lembrei também, você falou do brinco, eu lembrei de um piercing. Eu não sei quantos anos eu tinha, não, mas eu queria pôr um piercing aqui, ó, em cima, aqui assim, da orelha. E aí, fui lá coloquei. Menina, durou 6 meses. Porque ou o negócio saía casca, aí eu não conseguia dormir, porque doía demais a minha orelha. Então, assim, aquilo eu não quero, eu quero, né? Eu quero aqui. Então, assim, o que é esse quero? É a nossa mente meditando em cima do objeto. E aí, o que acontece? Olha como é profundo, né? A gente só analisa agora, porque era jovem, né? Nunca pensei nisso, mas minha parte espiritual não começou nessa idade, foi bem depois. Como é muito doido. Totalmente focada, né, dentro desse processo, eu quero um piercing, que é isso que vai me fazer mais legal, talvez, vai saber, né, do jovem, né, vai me fazer mais legal, né, com a turma. E depois de 6 meses eu não aguentava mais aquilo. Então o que me gerou aquilo? Uma raiva e uma frustração, porque eu não tinha nenhuma condição de ficar com aquilo, não dava, tanto que não deu, eu tirei, nunca mais eu coloquei nem piercing, nada, porque não fez mais sentido nenhum aquilo ali pra mim. Né? Então, às vezes, quando a gente começa a meditar demais, assim, se a gente começa a entrar com essa mente em looping, que eu quero isso, eu preciso daquilo, que não sei o que, quer dizer, eu já estou gerando uma energia imensa, né? Eu estou desgastando uma energia imensa desse pensamento, que do desejo foi para onde? Vai para raiva, foi para um monte de coisa que a gente pode colocar aí, né? Então, esse distanciamento, né, nesse sentido dos objetos, no sentido de observar os nossos sentidos, os nossos gostos e aversões também, né, e respeitar também isso, né? A gente vai ter, não é que a gente não tem, a gente vai ter e deve ter, com certeza. A diferença está nessa relação mesmo, né, entre as coisas, né? E será que a gente precisa mesmo, né, de tanto isso? E muitas vezes esse querer é só uma ausência interna. Nos falta algo interno. Muitas vezes a gente não sabe o que é essa falta. E aí, muitas vezes vem eu acho que o conhecimento espiritual, eu acho que é onde ele traz esse quentinho no coração, né? Quando eu falo que esse conhecimento vem daqui para cima, quando ele vem para cima, ele vem para mim, vem aqui, sabe? Ele vem aqui no meu coração e aí ele fala, já entendi. É sobre isso. Acalma, tá tudo bem, tá tudo certo. O que tiver que ser, vai ser. E na hora que tiver, não dá pra comprar alguma coisa agora, tá tudo bem, talvez nem é pra ser. Será que realmente eu preciso disso? Não, realmente eu preciso, mas eu não preciso assim exacerbadamente, né? É diferente, né? Uma coisa que é básica, né, do que outras coisas que a gente às vezes é só um desejo latente. Que a gente está entender profundamente o que é esse desejo que eu quero, o que ele vai me trazer. Ele vai me trazer um conforto, eu vou ficar bem, né? Eu sinto muito frio, ou sei lá, qualquer coisa, né, assim, desse tipo, né? Então, às vezes uma coisa que a gente deseja demais, lá na frente pode gerar essa raiva e uma frustração. Aí que a gente trabalha esse Karma Yoga. Eu preciso fazer uma ação sabendo quem eu sou. Por exemplo, vamos assistir um filme de terror? Mas eu não gosto de filme de terror. Não, mas vamos. Eu já sei que se eu assistir um filme de terror, no final do filme eu não vou estar bem. Porque não é uma energia que eu gosto.
Então, assim, qual é a ação que eu tenho que fazer antes de que eu fique lá triste, sei lá o que, entendeu? Fico com medo, sei lá o que. Qual é a ação? É identificar qual é o meu valor, qual é o meu sentimento, qual a sensação que eu já sei como eu vou estar depois que eu terminar de assistir esse filme, e não fazer. Então, esse não fazer já é esse, sabe, esse quentinho no coração. Porque eu já sei que eu não vou ficar legal. Pra que eu vou? Não faz sentido. Então é essa distância, esse respiro que a gente dá, que muitas vezes a gente faz, né, atropelando as coisas, a gente faz muito rápido. Quando a gente dá esse respiro, eu tenho tempo para poder analisar o que eu quero, o que me faz bem, o que não faz. E dar essa distância, fazer essa análise, essa reflexão, para depois tomar uma decisão mesmo, né, dessa relação. Gi, quer falar? Tá com carinha de falar. Uma coisa interessante também, que a gente todos os dias, quando levanta, sempre existe uma tonelada de coisas que vem na nossa mente, de coisas que a gente precisa, né, fazer. E do que eu quero, e do que eu tenho que atender, e de que forma eu preciso fazer isso da melhor forma possível, porque eu tenho que me superar. Vou acordar, é hoje. Existe muito esse movimento de que você tem que acordar o dia como leão e entrar nessa manhã, nesse dia como vencedor, né? Esses papos motivacionais. Mas também, assim, nessa questão do desejo, eu acho que é um bom exercício acordar de manhã e perguntar para você mesmo assim: o que eu posso abrir mão hoje? O que eu posso desapegar? Inclusive de coisas que eu gosto. Boa. Que, na verdade, é tudo tão efêmero, né? Porque o que eu gosto, eu tenho que manter. E se eu desapegar daquilo que eu gosto, em virtude de alguém que precisa daquilo, o que eu acordar de manhã e falar: o que hoje eu posso desapegar? Para que você tenha um dia mais leve e não como um leão. Eu acho que a grande sacada é você entender que a vida na Terra é um aprendizado do que você não precisa daqui, né? E não do que a gente tanto quer, porque você está simplificando super bem. E do desapego, que é tão difícil. E a gente falou isso no encontro. Sim. E aquele gosto, por exemplo, há tanto tempo eu gosto da mesma coisa, será que ainda eu gosto? Ou eu tô só gostando por comodismo, porque eu sempre fiz isso? Não é? Eu sempre costumei gostar disso. E agora, mas eu não gosto mais? Como assim? A nossa mente muitas vezes nem deixa a gente não gostar. Não, você gosta sim, vai lá fazer. Não, mas antigamente eu gostava de filme de terror, gente. Eu gostava, eu assistia, né? Hoje eu não quero mais, sabe? Porque eu fico ansiosa, me dá um nervoso, me dá um aperto aqui. Aí aquele cara faz bom, aí você fala: ai caramba, puta susto. Ai, puta susto, entendeu? Caramba, sabe? Então assim, eu não quero passar esse susto. Desculpa, ainda mais se for à noite, antes de dormir. Quer dizer, o coração tá hiper acelerado. Mas eu gostava antes de... Mas olha, o seu exemplo do filme, isso é muito legal, porque você tem um cadáver de filmes. Sim. A gente sempre vai no mesmo, porque existe um hábito criado, um vício pequeno, mas a gente não nota. Sim. É a mesma coisa, eu gosto de um exemplo bem tonto, mas é interessante. Eu estou mudando minha alimentação, né? Então, eu como feijão carioca. Eu pensei: puxa, por que eu como feijão vermelho? Tem um que é, os nomes, azuki, uma coisa assim. Azuki, Feijão é esse, vamos levar para cozinhar? Mas por que não? Por que não? Porque eu gosto daquele, eu tenho que gostar dele para sempre, né? Eu tenho que gostar do feijão para sempre. E quando a gente traz coisas novas na nossa vida, a gente muda a nossa energia mesmo. Já está na hora de transformar. É verdade. Então tem que comer feijão azuki, feijão vermelho, né? Quando nada muda, tem alguma coisa errada, porque a mudança ela é natural. Isso. E ela é constante. E às vezes dói, né? Dói, né? Geralmente dói. Essa coisa, eu não É confortável em casa. Eu já
Quando chega, você não admite. É um apego. Né? É um apego, é uma armadilha da nossa própria mente. É, uma armadilha da própria mente. E aí, eu acho que quando a gente começa a vir para esse lado, né, da espiritualidade, a gente vem com um estudo, esse autoestudo, quando a gente começa a trabalhar esse autoestudo, a gente começa a fazer essas perguntas, né? Exatamente isso. Mas peraí, será que hoje eu gosto disso, sabe? Eu só estou acostumada com isso daqui, a fazer sempre a mesma coisa. E essa, igual você falou, a mudança é natural, a natureza é a mudança constante, ciclos se fecham, abrem, primavera, verão. Esse é o nosso natural também. O nosso corpo também está em sempre renovação de células, sempre, todos os dias. Então, quando a gente começa a trabalhar esse autoestudo, essa autoanálise de si mesmo, as mudanças começam a acontecer. A gente muda hábito alimentar, exatamente isso. A gente muda a rotina, né? Falar, agora eu acho que eu vou malhar, sei lá o quê, eu vou fazer uma atividade física. Eu não quero mais fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então a vida, ela mesma já começa a te direcionar para outros caminhos. É super natural, é estranho, é super estranho. Acho que todo mundo, né, daqui acho que já passou por isso. É estranho, porque você fala, não, cara, mas não era assim, agora eu tô fazendo isso, mas sabe, eu tô me sentindo bem fazendo isso mesmo diferente, né? Então é gostoso, é prazeroso a gente também provar de outros movimentos. Escolher um feijão preto em vez de feijão carioca. Não. Tem que usar. Né? Eu acho assim, quando a gente escolhe, é gostoso, porque a gente está escolhendo. Agora, quando a mudança acontece sem a gente ter escolhido, eu acho que a espiritualidade ajuda você a analisar melhor, que de repente é pro seu bem, é pro melhor, não é confortável. Perfeito. Não é? Mas aqui eu acho que isso que se eu não tivesse uma certa, não tenho muita, né? Mas se eu não tivesse me introduzido nesse mundo mais espiritual, eu me revoltaria com muita coisa. Sim. Aí, assim, quando as mudanças acontecem e você tem uma certa espiritualidade, começa a ter contato, conhecimento, você entende que realmente é pro melhor. Então você aceita melhor. É isso, eu acho que a aceitação, eu acho uma palavra muito forte. Eu gosto de entendimento, sabe? Eu entendo porque eu estou passando por isso nesse momento, sabe? E esse entendimento traz é o que eu falo, traz aquele confortinho aqui, sabe? O entendimento não é que a gente não vai sofrer, não é. A gente sofre, claro, a gente é ser humano, a gente tem nossos gostos e aversões, né? Mas o entendimento, ele vem para selar, ele vem para te abraçar, ele vem para falar, tá acontecendo, mas tá tudo bem, esse é o caminho. Agora a série aqui, né, quando a gente começa a analisar, a situação é essa. Te dá mais serenidade. Exatamente, traz uma tranquilidade. E a tranquilidade faz o quê? Faz a gente analisar as coisas de forma mais clara. O espaço que a gente abre, esse distanciamento do meu eu para uma situação, para uma pessoa, para um objeto, a gente começa a olhar mais de cima. Né? Olhar por todos os lados, né? Então, se não dá para fazer dessa forma como eu gostaria, mas eu acho que se eu olhar aqui, aqui tem uma saída. Muitas vezes a gente está muito, e aí é tal da mente focada só no problema, mas se eu virar um pouquinho para cá, eu vou ver que às vezes tem uma solução ou até um conforto a mais para mim, né? Então, dói menos, exatamente, dói menos, e eu acho que a gente consegue dar os passos, um de cada vez, com mais consciência do porquê, do propósito, né, do caminho que a gente está seguindo, de tudo isso está acontecendo. Então, igual você falou, não é fácil, mas esse entendimento nos traz, assim, eu acho que ele, vem cá, pega você no colo, assim, né? Fala, vem cá, vamos conversar. Né?
você está Crescendo crescendo. é Exatamente, crescendo é fácil, vem com um monte de responsabilidade junto, né? É difícil a gente encontrar o equilíbrio entre o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que não fazer. Qual é a hora de não fazer? Que a gente quer controlar. Isso. A nossa mente ela pensa, né? Isso. Você tem problema, você quer resolver o seu problema e você não lembra que tem uma parte dele que Não controla. Você tem que aceitar ou se conectar para descobrir o que fazer, que não é com você. Não sei de onde veio, mas veio de algum lugar. A gente quer muitas vezes controlar o outro, a gente quer controlar uma situação, a gente quer controlar o resultado, né, que a gente falou, controlar o resultado. Mas a gente não tem esse poder de controle de resultado, de nada, na verdade. A gente tem o nosso poder de ação, o que a gente pode fazer, né? E esse controle a gente sofre muito, porque às vezes a gente quer controlar uma situação. Não, se essa pessoa for assim, eu vou ser feliz. Eu e ela vamos ser felizes. Gente, não tem como, sabe? Se eu conseguir fazer com que a pessoa, sei lá, vai dar certo sim. Então o que eu tô fazendo? Eu tô colocando tudo dentro de uma caixa e é assim. E aí se aquilo não acontece, o que gera? Muita frustração, muita angústia, raiva. Olha quanta energia a gente acaba despendendo disso. Então, é por isso que a gente, olhando a situação de fora, quando, por exemplo, uma pessoa fala... Eu queria lembrar uma frase que o moço perguntou para o Swami. Ele falou assim, isso Glória falando, contando a história do Swami que ela estudou. Um moço perguntou assim, viu? Ele chegou pro mestre e falou, eu fiquei sabendo que o senhor é muito, não foi bravo que ele falou, foi uma outra palavra. O senhor é muito rude, sabe? Assim, o senhor rígido, muito rude, sabe? Nas aulas, sei lá, que ele fazia, não conheço, né? Aí ele parou assim. O senhor é muito ruim, algo assim. Alguma coisa assim, uma palavra assim. Aí ele parou. Ele falou assim: eu sou mesmo uma pessoa imperfeita. Eu sou mesmo uma pessoa imperfeita. Como pessoa, sou muito imperfeita. E acabou ali. Então, se fôssemos nós, a pessoa chega pra você e fala assim: nossa, mas viu, você é isso. Aí você vai falar assim: mas quem falou? Né? Primeira reação nossa: quem falou que eu sou isso? Você nem me conhece. Tipo, você nem me conhece, que a pessoa falou que é isso, que eu sou isso. Aí Glória pegou e falou assim: ainda bem que eu sou imperfeita. Eu tenho o mesmo defeito. Ainda bem, sabe por quê? Porque agora eu posso relaxar, sabendo que eu sou imperfeita, então eu tenho os meus defeitos mesmo. E aí, já que você falou que eu tenho as minhas imperfeições, tá tudo certo, porque eu também acredito que eu sou imperfeita, então eu não tenho motivo nenhum para ser perfeita. Olha como traz uma leveza nisso. Uma liberdade. Realmente, eu sou imperfeita. E tá tudo certo, né? Tá tudo ótimo. Faz parte de tudo isso mesmo. Então, esse distanciamento, né, trabalhar o nosso pratyahara é super importante em todos os sentidos, nesse controle dos nossos sentidos, até pra gente poder dormir melhor, inclusive, né, quando a gente tira um pouco da tela, a gente tira um pouco dos estímulos, principalmente à noite, as pessoas não consigo dormir, começa a tirar um pouco dos estímulos, né, da luz. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais do que? De tranquilidade. A nossa mente precisa um pouco mais dessa tranquilidade para ter clareza, tanto nas nossas ações, para o nosso bem-estar também, emocional, físico, né? Tudo isso. Então é isso, gente. Eu acho que... Mais alguém quer falar? Lembrar de mais alguma coisa?
a gente vai lembrando, né? Vai falando, vai lembrando das situações, né? Eu acho que esses exemplos que é o que agregam muito dentro, né, dessa união, assim. Esses exemplos, assim, traz luz para o conhecimento, né? Porque às vezes a gente fala uma frase, igual a gente começou com essa frase, mas a gente precisa elaborar, né? Essa frase aqui que eu trouxe. E aí dentro disso vai, sabe, borbulhando, assim, vai trazendo aquela fumaça, assim, né? Vai enchendo, acho que fica muito bom. Eu acho que a gente sempre gosta de ficar no conforto, né? No confortável. Sentir bem, a gente se sente confortável. Mas uma coisa que eu já escutei várias vezes, mas assim, não entendia, entre aspas, mas realmente faz muito sentido. Que a evolução só acontece no atrito, inclusive a nossa evolução. Né? Que a gente quer ficar no conforto confortável, só que a gente está no conforto confortável, a gente não evolui. Porque tá gostoso do jeito que tá, né? Pra quê? Mas quando a gente sente, não digo atrito, né? Mas aquele desconforto é que faz a gente buscar outras coisas. Reflexões, né? A gente faz algumas reflexões da nossa vida, mas eu acredito que esse momento de evolução, de um trabalho espiritual, de um entendimento, vamos dizer assim, de um conhecimento mais profundo da própria vida, do nosso próprio eu, nos ajuda a dar direção para um caminho com propósito, sabe? Eu acho que eu sinto isso por mim, né? No sentido de quando a gente mergulha profundo na gente mesmo, não é fácil, é dolorido, as mudanças, como a gente falou, são difíceis, né, da gente fazer, necessidade de se fazer, mas quando a gente entende essa necessidade de fazer e sabe o porquê está fazendo, tá tudo bem também. E essa energia que a gente, dessa busca de autoestudo, de conhecimento, que seja espiritual também, eu acho que todo o processo, o universo, ele vai te direcionando para esse caminho que a gente falou que é de mudança, mas é de uma mudança muito boa, de uma mudança de leveza, né? Eu acho que eu decidi há 15, 20 anos atrás que eu queria ter qualidade de vida. Eu falei isso quando eu trabalhava em São Paulo. Eu não quero mais trabalhar em São Paulo. Eu quero ter qualidade de vida. Qualidade de vida era isso. Não é dinheiro, era qualidade de vida. E eu demorei 15, quase 20 anos para chegar, que eu acredito hoje, sim, ter qualidade de vida, sabe, bem, vive bem, eu amo meu trabalho, sabe, não que eu não gostasse de outro, mas eu acho que hoje faz muito sentido o trabalho que eu faço. Eu me sinto muito conectada, eu me sinto feliz de falar com as pessoas, de ajudar, de me ajudar, eu acho que me ajuda demais, até dentro desse processo, né, de autoestudo, de espiritual também. Então, eu acho que quando a gente se volta, né, para esse entendimento de si mesmo, o próprio universo coloca você num caminho que, sabe, é para ser mais brando, nesse sentido. Não é fácil, mas o entendimento disso vai te direcionar para algo melhor, mais tranquilo nesse sentido. Fechamos? Muito bem, gratidão, não sei quem tá aí, muito obrigado, beijo, logo eu coloco aí nas redes essa gravação.